Salve, salve pessoal, tô de volta e agora a gente vai realizar mais algumas tarefas aqui no PJE da parte do gabinete do primeiro grau. Eu vou entrar aqui nessa tarefa de concluso e é nesta tarefa aqui que a secretaria da unidade ela vai devolver os processos, né? A secretaria ela pode escolher alguns tipos lá de conclusão, conclusão para liminar, para sentença de extinção, mas em regra ela vai enviar aqui para essa tarefa de concluso. Quando você entrar aqui nessa tarefa, no meu caso aqui agora eu tenho 3 processos, né? Então eu vou abrir aqui um processo para vocês verem o que acontece, né? Olha só, o processo já está na tarefa de concluso, entretanto ainda não há aqui no processo a movimentação da conclusão, né? Já que a conclusão do processo a gente tem que escolher se ele está concluso para despacho, para decisão ou para julgamento. Então como a gente ainda não escolheu, no processo ainda não foi lançada lá a movimentação de conclusão, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui na tarefa de concluso, né? Então a gente tem 3 processos, a gente pode, por exemplo, aqui selecionar os 3 processos e movimentar em lote, e aí agora eu vou aproveitar para a gente falar um pouco aqui sobre as formas de movimentação em lote aqui no PJE, ou a gente pode fazer individualmente. Eu posso, por exemplo, abrir aqui esse processo, e aqui dentro das opções escolher se a conclusão é para despacho, para decisão, para sentença, se é para cancelar a conclusão, né? Ou é para despacho inicial, certo? Então vamos aqui aproveitar para a gente fazer em lote e aí depois a gente faz individualmente. Bom, para fazer em lote, pessoal, o que a gente vai precisar fazer aqui é selecionar os processos que a gente vai querer fazer juntos, né? A gente pode selecionar aqui por meio dessa caixinha aqui, ou a gente pode selecionar aqui em cima e ele vai pegar todos os processos. É claro que para que você faça em lote, o correto seria você abrir cada um dos 3 processos e verificar se os 3 processos estão na mesma situação. Aqui no PJE a gente vai poder fazer minuta em lote, movimentação em lote e associação de etiquetas nos processos em lote, né? Então, nós vamos falar agora sobre essas 3 possibilidades aqui de lotes, né? Em relação às etiquetas, a gente já conversou um pouco sobre elas, né? E elas servem para indicar alguma situação específica no processo. Eu tanto posso, por exemplo, dividir aqui no gabinete os processos entre os assessores, utilizando uma etiqueta com o próprio nome do assessor, ou eu posso trazer uma situação do processo, né? Por exemplo, indicar procedência ou improcedência, ou indicar, por exemplo, um conjunto de processos que tem o mesmo assunto, por exemplo, empréstimos consignados, né? Ou indicar qualquer outra situação de agrupamento desses processos, né? Então, por exemplo, para a gente colocar aqui uma etiqueta de, por exemplo, deferir liminar nesses 3 processos, a gente pode selecionar aqui os 3 processos, clicar aqui na etiqueta e aí escolher entre as etiquetas que já existem aqui da nossa unidade judiciária aqui no PJE, ou criar uma nova etiqueta. Então eu vou colocar aqui deferir liminar. E aí quando a gente cria uma nova etiqueta, né, é só dar Enter e ele já vai aparecer aqui. E quando eu clicar vincular a etiqueta, ele vai fazer a vinculação para os 3 processos de uma vez, né? Mas eu também poderia entrar aqui no processo, clicar aqui em etiqueta e então selecionar individualmente processo por processo. Estando as etiquetas já atribuídas ao processo, pessoal, aqui eu também posso facilmente remover as etiquetas, né? Só clicar aqui nesse X que ele vai tirar as etiquetas. Então eu tinha colocado em 3, agora ficou só em um processo. E isso vai nos permitir aqui em qualquer tarefa fazer aqui a consulta pelos processos ou por etiquetas. No caso aqui a gente tem 3 processos, se a gente clicar em etiquetas, ele vai mostrar os 3, né? Agora um com a etiqueta já deferir liminar e 2 processos sem etiquetas. Então eu poderia também selecionar aqui os 2 processos que estão sem etiquetas, né? E poderia vincular aqui uma etiqueta qualquer que a gente quisesse colocar, por exemplo, em deferir liminar. Pronto, então a gente poderia aqui agora ter os processos, né? 2 com deferir e 1 com deferir e 2 com indeferir. E vixe, acabou ficando igual. Pera aí, deixa eu consertar aqui para a gente fazer o nosso exemplo. Vou colocar aqui 2 com a etiqueta indeferir liminar. Pronto, agora vai ficar correto.
Pronto, então agora eu tenho 2 processos para indeferir e um para deferir. Então a gente já fez aqui o que seria a classificação dos processos com etiquetas, né? E agora a gente vai fazer aqui a movimentação do processo de uma tarefa para outro também em lote, né? E para fazer isso a gente pode clicar aqui e aí vai aparecer esse botão, pessoal, aqui que é uma setinha. Nesta setinha aqui, o PJE vai nos perguntar a próxima tarefa que a gente vai colocar o processo. E no caso aqui a gente vai colocar decisão, já que a gente vai indeferir aqui ou deferir liminar, todos os processos iriam para a mesma tarefa. Quando a gente clicar aqui em movimentar, aí ele vai enviar os 3 processos para essa tarefa. Se a gente fosse fazer manualmente, né, de um por um, a gente poderia aqui clicar no processo, depois na setinha decisão, e aí o processo iria lá para a decisão. Mas como a gente vai fazer em lote, né, a gente vai selecionar aqui os 3 processos, clicar na setinha, e aí vamos escolher aqui decisão. E aí vocês vão ver que ele vai dando uma setinha verde aqui em cada processo, né? E aí quando eu voltar aqui para minha tela, ó, eu já não tenho mais nenhum processo na tarefa de concluso. Vamos clicar aqui na casinha para a gente ver o que aconteceu lá no processo, né? Então no processo, agora a gente vai ter os processos aqui dentro da tarefa de decisão minuta. E a gente tem aqui dentro 3 processos. Vocês vão observar que existem algumas tarefas no PJE que quando a gente clicar aqui na caixinha, vai aparecer um ícone diferente, né? Na tarefa anterior, a gente viu que apareceu o ícone da setinha. E já nesta tarefa, ele está aparecendo um ícone de uma folhinha, de um papelzinho. Esse papelzinho, pessoal, vai aparecer em algumas tarefas, não aparece em todas, né? E nas tarefas que aparecem, significa que aquela tarefa ela pode ser feita com a minuta em lote, né? Então a gente já viu as etiquetas em lote, a movimentação em lote e agora a gente vai ver a minuta de atos em lote. Percebam que a gente vai ter que sempre fazer aqui uma análise para saber se os processos que a gente está minutando em lote vão efetivamente receber a mesma decisão, né? Então, da mesma forma que eu disse para vocês lá que é interessante, antes de transitar os processos entre tarefas, observar o conteúdo do processo, da mesma forma que o correto é a gente entrar no conteúdo de cada processo e aí verificar se a decisão que vai ser tomada no processo é exatamente igual para os 3 processos, né? E observem aqui também que depois que a gente botou o processo na tarefa de concluso para a decisão, né, que não seria minutar a decisão, foi lançado aqui no processo a movimentação de concluso para a decisão. Então, enquanto o processo estiver lá na tarefa de conclusão, não vai ser lançada aqui essa movimentação. Pois então, pessoal, analisando aqui o processo e chegando à conclusão de que nestes processos a gente vai dar a mesma decisão, aí a gente selecionaria aqui os processos que vão receber a mesma decisão. No caso aqui eu estou selecionando os 2 que a gente vai indeferir e eliminar, mas se tivessem 5, 6, 7, seria mais ou menos o mesmo procedimento, né? Então a gente vai fazer primeiro para esses 2 aqui, a gente vai clicar aqui na folhinha para fazer a minuta, né? E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, pessoal, no preparar a minuta, a gente vai clicar aqui e quando a gente começar a escrever, o sistema vai nos perguntar aqui qual é o modelo que a gente vai utilizar, né? Então, no tipo de documento, nós vamos colocar decisão e no modelo a gente vai botar aqui decisão mandado. Pronto. Aí, o que é que vai mudar, pessoal, daquela nossa primeira tarefa, quando a gente estava fazendo a decisão pela primeira vez, né? É que aqui vocês vão perceber que o modelo, ele não vai carregar as informações do processo, né? Ele vai trazer esses códigos. Então, aqui a gente, por exemplo, tem no número do processo esse código. Esse código, pessoal, é referente ao número do processo. Então, para cada decisão que a gente for fazer aqui, o próprio PJE vai transformar esses códigos nas informações do processo. E é exatamente por isso que a gente não deve mexer aqui nessas informações, né? Então, por exemplo, aqui para o primeiro processo, ele vai transformar isso aqui no número do primeiro processo e no outro no número do segundo processo. Então, sempre que a gente tiver esses códigos aqui que começa com essa hashtag, a gente não vai alterar, que é exatamente para permitir que as decisões fiquem com o conteúdo correto, né? E aí a gente se concentraria aqui em fazer a própria decisão. Perceba que essa decisão ela precisa ser genérica o suficiente para que ela possa servir aos 2 processos. Então, por exemplo, eu não posso colocar aqui o ID de um documento, por exemplo. Se eu fizer isso,
aquele D vai ficar lá no outro processo que não contém aquele documento e aí fica sem sentido a decisão. Então a gente teria que fazer aqui uma decisão, por exemplo, indefira a assistência judiciária gratuita, intime-se a parte para recolher as custas, que aí é uma decisão genérica que serviria para os dois processos, né? Então a gente colocaria aqui o conteúdo da decisão, que tem que ser genérico, né? E quando a gente terminar isso, pessoal, aqui também, ó, vai ter aqui tanto a questão do local, né, e o nome do juiz aqui, da unidade também com códigos. Então, não alterem esse conteúdo. Quando a gente estiver fazendo aqui a minuta em lote, o sistema vai mostrar para a gente aqui essa parte de preparar ato de comunicação em lote. Mas isso aqui, pessoal, não está funcionando no momento. Então eu vou pedir para que vocês não preencham, porque pode ser que a gente tenha algum problema com essas intimações. E depois da minuta feita, a gente vai vir aqui para a questão da próxima tarefa, né? No caso, como a gente está fazendo a minuta aqui, a próxima tarefa seria encaminhar para a assinatura. Então a gente pode tanto vir aqui, ó, e colocar encaminhar para a assinatura, que aí ele vai aplicar para todos, ou individualmente vir aqui e clicar em encaminhar para assinatura. Então, estando feito aqui a minuta, pessoal, tudo corretinho, a gente vai clicar aqui em minutar e movimentar os processos. Quando a gente fizer isso, ele vai perguntar se a gente quer confirmar, né, a minuta e o encaminhamento de dois processos. A gente vai dizer que sim. E aí ele vai inserir, pessoal, esse texto em cada processo. Ó, pessoal, então perceba que quando a gente concluiu a minuta daqueles dois processos, a gente vai voltar aqui para dentro de decisão minuta e aí, então a gente vai encontrar um único processo, né, já que eram 3. E aí agora eu vou clicar aqui na casinha para a gente ver o que foi que aconteceu aqui no PJE. Quando a gente clicar aqui na casinha, a gente vai ver agora que a gente tem 2 processos dentro da tarefa de decisão assinar minuta. E é nesta decisão aqui, nesta tarefa, perdão, que o magistrado veria aquelas minutas que a gente fez em cada processo. E aí perceba que aqui no conteúdo das minutas, o sistema trocou todos aqueles códigos que a gente tinha visto, né, pelas informações do próprio processo, né? Então, a gente tem aqui para o primeiro processo, dentro da minuta, as informações do processo, claramente, né? E aqui dentro da decisão a gente vai ter o mesmo texto que a gente fez para os 2 processos, né? Então, o magistrado ele poderia fazer daquele formato que a gente fez na aula anterior, conferir aqui os documentos e então, caso esteja tudo certo, clicar aqui em assinar documentos, né? Ou quem sabe até mandar para o assessor corrigir. E aqui a gente teria o segundo processo também na mesma situação, né? As suas informações aqui do modelo carregadas e o conteúdo aqui repetido para os 2 processos. Então o magistrado também, pessoal, ele tem a possibilidade de assinar documentos em lote. E aí essa funcionalidade, claro, fica restrita para o magistrado, né? Então para assinar em lote, o que o magistrado precisa fazer é clicar aqui na casinha e aí ao invés de entrar dentro da tarefa de decisão assinar minuta, ele viria aqui dentro dessa parte de assinaturas. E aqui em assinaturas ele vai ver todos os documentos que estão pendentes de assinatura. No caso, a gente vai fazer aqui os de decisão. A primeira coisa que o magistrado tem que fazer quando ele entrar aqui no processo, né, claramente olhar o conteúdo das decisões, né? E aí vejam que aqui tem até uma visibilidade mais simples, ele traz só o texto da minuta sem a possibilidade de corrigir. Se o magistrado entender que ele precisa corrigir alguma coisa, né, ele vai clicar aqui dentro desse ícone que é um lápis, que é uma folhinha com um lápis dentro, e aí ele seria direcionado lá para a área da tarefa e ele poderia fazer as correções ou mesmo devolver para o assessor fazer essas correções, né? Então, nesta parte aqui de assinatura, o que o magistrado precisa fazer inicialmente é conferir o conteúdo dos documentos, né, para saber se o conteúdo está correto. E estando correto, ele vai clicar aqui, pessoal, e vai clicar aqui no processo, né? E vai clicar nessa mãozinha para cima. Isso aqui ele vai indicar para o sistema que ele conferiu o conteúdo do documento. Então ele vai selecionar lá e vai clicar aqui em conferir. E aí o processo vai ficar com essa mãozinha para cima, né? Que significa a conferência. Então ele vai fazer isso em todos os processos. Quando ele olhar o conteúdo de todos eles, ele pode selecionar aqui todos e marcar conferir. E aí ele vai conferir todos os processos. Ou ele também pode, caso tenha uma quantidade muito grande de processos, né, selecionar alguns processos para conferir agora e deixar outros para conferir em outro momento, um momento oportuno, né? Quando o magistrado
tiver conferido todos os processos que ele quer assinar naquele momento, aí sim ele vai poder clicar aqui na caixinha e depois na caneta. E aqui na caneta, pessoal, o PJE só vai assinar os processos que estão marcados como conferidos, exatamente para que depois a gente não tenha nenhum tipo de problema de uma decisão que poderia ter sido assinado sem a devida conferência, né? Então aqui o magistrado vai assinar os documentos e quando ele clicar aqui, pessoal, lá no dia a dia, na produção, né, o PJE pediria para ele a senha do certificado. E aí ele colocaria a senha do certificado e ele lançaria a assinatura em todos os documentos que foram selecionados, né? Aqui no ambiente de teste, vocês vão ver que a gente está fazendo um procedimento e ele não vai assinar os documentos. Isso porque aqui no ambiente de teste a gente não tem, de fato, todas as funcionalidades relativas à assinatura. Mas lá na produção seria esse o procedimento, certo? Então, feito isso, pessoal, os documentos seriam encaminhados lá para dentro do processo. Então, pessoal, agora a gente vai voltar lá para a nossa processos que estão conclusos para decisão, para que a gente possa movimentar agora o último processo que ficou, né? A gente já fez aqueles 2 primeiros por lote e agora a gente vai fazer esse último. O que pode acontecer, pessoal, é que no momento da escolha lá do tipo de conclusão, a gente escolheu decisão, mas na verdade era um despacho, por exemplo, né? Vejam que lá no extrato do processo já apareceu aqui concluso para decisão, naquele momento lá que a gente escolheu o tipo, né? Mas o PJE aqui nos permite fazer uma alteração do tipo de conclusão. Como esta tarefa aqui é uma tarefa diminuta, pessoal, se eu vier aqui direto do botãozinho da próxima tarefa e clicar em alterar a conclusão, ele vai me dar um erro dizendo que existe um campo obrigatório. E o campo obrigatório aqui é esses que tem asterisco, que no caso aqui seria o tipo do documento. Então antes de alterar eu vou ter que selecionar algum tipo aqui, mesmo que seja só para me permitir lá passar para a próxima tarefa, né? Então eu selecionei aqui o tipo de despacho e agora eu vou selecionar lá alterar conclusão. Quando a gente colocar aqui também vai dizer que o documento não está salvo, né? Então, vou colocar aqui algum conteúdo só para permitir para a gente passar para a próxima tarefa. Então, vou colocar aqui alterar conclusão e aí ele vai voltar, pessoal, o processo para aquela nossa tarefa inicial, que é a tarefa de concluso. E aqui dentro ele vai me permitir escolher agora a conclusão correta. Então, se a gente tivesse feito lá a conclusão para a decisão, mas na verdade deveria ser uma conclusão para a sentença, a gente poderia agora aqui escolher sentença. E aí o processo agora iria para a tarefa de minutar sentença. Vamos abrir aqui o extrato do processo para ver o que aconteceu. A gente abrir aqui o extrato, a gente vai ter o concluso para a decisão anterior e depois que a gente trocou aqui a forma da conclusão, né? E aí ele vai lançar agora uma movimentação correta, que é o concluso para julgamento. Isso aqui pode ser importante até por uma questão de organização do gabinete, né? Se você tiver todos os processos dentro de um mesmo tipo de conclusão, pode dificultar na hora de dar algum certo tipo de prioridade na confecção de um ato ou de outro, certo? E em relação à sentença também, a gente tem a complicação lá do Código de Processo Civil que prevê a ordem cronológica para julgamento. Então, se o processo está concluído para a sentença, é interessante que a gente bote dentro aqui da conclusão para a sentença, porque aí ele já pega a posição dele lá na ordem de prioridade. E vejam, pessoal, que a gente aqui já fez um concluso para a decisão e agora a gente está aqui no concluso para a sentença. E a tarefa que a gente vai fazer dentro é exatamente a mesma, né? Então, não há muita diferença aqui entre a minuta da sentença, do despacho ou da decisão, porque dentro a tarefa do assessor, na verdade, é fazer uma minuta de um ato, fazer depois aqui as informações da comunicação e encaminhar para a assinatura do magistrado. E o magistrado vai corrigir lá o que deve corrigir e assinar o documento. Então, a tarefa de minuta, a gente vai ver ela com diversos nomes, né? Sentença minuta, despacho minuta, decisão minuta, liminar, concluso para liminar, mas na verdade, dentro da tarefa que a gente vai fazer, é exatamente a mesma. E é exatamente por isso que eu não vou repetir aqui para vocês essa tarefa da minuta. Existem algumas situações, pessoal, que o documento ele vai ser encaminhado direto para a assinatura do magistrado sem passar pelo assessor, que seriam os documentos minutados pela própria secretaria da unidade. E aqui a gente tem alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o assinar mandado ou o assinar ata de audiência com sentença, ou outros documentos que podem aparecer aqui. Por exemplo, assinar alvará, assinar outros documentos. São documentos que tiveram sua minuta realizada pela secretaria. Eu vou abrir aqui o do mandado para vocês verem como é, né?
Aqui dentro o magistrado vai ver novamente uma minuta, como as que foram feitas pelo assessor, e aí ele pode aqui corrigir o conteúdo daquela minuta, e se tiver tudo ok, pessoal, ele vai assinar aqui os documentos. Então, essas tarefas de assinatura, elas são sempre uma minuta, ora as minutas feitas por assessor, e ora as minutas sendo feitas pela própria secretaria. Aqui dentro de assinar ata de audiência com sentença, pessoal, ela é interessante porque ela vai permitir que seja lançado aqui a movimentação da sentença, né? Então a gente vai aqui assinar os documentos e aí naquele processo a gente vai ter o lançamento do julgamento. Eu vou pegar aqui o processo por meio dessa tarefa aqui de últimas tarefas. E aí você vê aqui os últimos processos que foram movimentados, né? E vamos ver o que aconteceu aqui com esse processo. E aqui a gente vai ter o lançamento da ata de audiência no processo. Aí agora, pessoal, já que a gente viu aqui um pouquinho sobre a audiência, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a tarefa de designar audiência, realizar audiência, porque pode ser que esta tarefa seja realizada pelo próprio gabinete da unidade. A gente já mostrou isso na secretaria, porque tem unidades onde a própria secretaria é responsável por fazer todas as atividades relacionadas à audiência. Mas como tem unidades que essa tarefa fica para o gabinete, a gente vai fazer aqui com vocês as tarefas relativas aqui à audiência. As tarefas aqui do PJE relativas à audiência, elas aparecem para todos os perfis. Então elas vão aparecer para o assessor, para o magistrado e para o pessoal lá da secretaria da unidade. Quando a gente vai designar lá uma audiência no despacho, pessoal, a gente tanto tem a opção de dizer designe a audiência para o dia X na hora Y, ou o juiz também pode dizer designe-se a audiência, e deixando essa definição da data para um momento posterior. Quando isso acontece, pessoal, a gente tem que realizar a tarefa de designar a audiência para que a gente tenha a data, o dia e a hora, né, para que só depois a gente possa intimar as partes. Quando o juiz já coloca no conteúdo da decisão que designa a audiência essa data, aí você pode fazer a intimação mesmo antes de formalizar aqui no PJE a inclusão daquela audiência na ata de audiências da unidade, né? Então, para designar a audiência, pessoal, a gente vai fazer aqui a tarefa de designar a audiência. Dentro dessa tarefa, pessoal, na verdade, o PJE carrega aqui para a gente as informações, todas as informações relativas à audiência. Por meio dessa tarefa, a gente consegue designar, redesignar, cancelar ou até mesmo converter uma audiência em diligência. Mas aí agora a gente vai fazer aqui a parte de designação, né? Dentro da tarefa, o PJE vai mostrar as informações básicas aqui do processo, né? Ele vai trazer os documentos que já estão no processo. E essa demonstração dos documentos é para que a gente possa, inclusive, ver se não já tem algum despacho designando a audiência. E aqui ele vai trazer as informações das últimas audiências que já aconteceram no processo. Então, se a gente tiver qualquer audiência já designada no processo, ela vai aparecer aqui. E se já tiver audiência designada, vai nos permitir aqui, redesignar, cancelar ou mesmo converter a audiência em diligência. Mas como a gente vai se concentrar aqui, na verdade, em designar uma audiência, a gente vai usar aqui a última parte da tarefa que nos permite designar. O sistema tem duas formas de designação. Ele tem a designação sugerida e a designação manual. A designação sugerida, pessoal, é no caso do próprio sistema PJE, olhar a pauta de audiências da unidade e encontrar a primeira data que estaria disponível dentro desta pauta. Esse método aqui de cadastro ele é um pouco complicado, porque pode ser que a unidade tenha já audiências previamente designadas em processos físicos e ocorra algum tipo de choque nestas datas, né? Então, exatamente por isso que a gente sugere que vocês façam pela designação manual. Mas caso a unidade já tenha todos os seus processos tramitando no PJE e, portanto, sua pauta de audiência sempre já relacionada a processos eletrônicos, vocês vão poder usar aqui a designação sugerida. Tem uma pequena diferença aqui de como designar as duas e eu vou mostrar para vocês o que é. Então aqui a gente selecionaria aqui designação manual e a gente vai, primeira pergunta é responder qual é o tipo de audiência. No caso eu vou botar aqui de instrução e julgamento. E aí o sistema vai nos perguntar a duração. Essa duração aqui, pessoal, a gente não precisa ser preciso, né? Mas isso aqui serve para que ele reserve dentro do horário
da pauta de audiências daquela unidade aquele horário para evitar que um outro processo seja designado para o mesmo dia e hora. Então serve exatamente para evitar choques, né, entre audiências. E aí a gente selecionaria aqui a sala de audiência. Vejam que aqui só está aparecendo uma única sala, né, no treinamento, mas vocês podem solicitar que a STIC cadastre mais de uma sala de audiência. Por exemplo, vocês podem ter uma sala exclusiva para as audiências de conciliação e mediação, que é exatamente para separar a sala de audiências que seria do magistrado ou que vai ser realizada por servidores, né? Aí você pode ter, por exemplo, a sala de audiência civil, a sala de audiência criminal, mesmo que você tenha uma única sala física, né? Mas isso pode ser bastante útil para essa questão da organização melhor da pauta de audiências, né? Vocês também vão poder informar para a STIC quais são os dias e horários de início e fim das audiências, que também vai servir para que o sistema, no momento de utilizar a designação sugerida, ele já sugira os horários de acordo com a sala de audiências que você selecionar. Por exemplo, vocês podem colocar que na sala de audiências cíveis, você vai ter audiência segunda, terça e quarta, de 8 às 12. Às 12 horas vai ser o horário de início, né, da audiência. Então, você tendo uma audiência que se inicia às 12 horas, ela vai terminar 1 hora, 1h30 da tarde, né? E aí você pode ter quinta e sexta, de 8 às 12 também, horários na sala de audiências criminal. E aí você teria aí como controlar essas audiências entre as duas esferas para evitar choques do mesmo horário, né? Então, selecionada aqui a sala de audiência, agora a gente vai colocar a data de início. Engraçado aqui que o sistema chama data de início, exatamente porque isso aqui é o que vai diferenciar se a designação é sugerida ou na manual. Na data de início, na sugerida, ele vai olhar daquele dia em diante para encontrar um espaço na agenda. E já na designação manual, na verdade aqui a gente vai colocar já o dia e a hora que a audiência vai acontecer. Então aqui eu selecionaria o dia. E aí, pessoal, você já tem que ter aqui a consciência de que provavelmente essa audiência ela vai ser, as partes serão intimadas por meio eletrônico. E aí a gente tanto tem lá o prazo do CPC que fala que as partes têm que ser intimadas da audiência X dias de antecedência, e também a gente tem que se atentar aqui para o prazo de 10 dias corridos para a leitura da intimação eletrônica. Então a gente tem que sempre intimar com certa antecedência para evitar que as partes não sejam intimadas com o tempo devido, né? Então, escolhido aqui o dia e a hora, pessoal, a gente vai clicar em reservar horário. Pode ser que o sistema apresente essa informação aqui, né? Que seria de indisponibilidade da sala. Essa indisponibilidade ela pode ocorrer por conta do cadastro lá, que não prevê esse dia e essa hora, ou até por choque. Quando houver choque, ele vai informar que, olha, já existe uma audiência marcada neste horário, e aí vai perguntar se você quer ou não quer confirmar naquele horário. Então aqui a gente vai clicar em confirmar. E aí, ó, o que vai acontecer, pessoal, aqui já vai aparecer aqui a audiência que a gente marcou. Então agora a gente já vai ter, ó, 2 audiências marcadas no processo. Se a gente tivesse aqui a necessidade de redesignar ou de cancelar, a gente poderia fazer aqui nessa mesma tela, clicando em redesignar, e aí ele vai a única diferença aqui, pessoal, ele vai perguntar pra gente qual é o motivo da redesignação, mas a forma de preencher é exatamente a mesma, né? Ele vai perguntar se é sugerido, se é manual, qual é o tipo de audiência, qual é a duração, qual é a sala e o horário que a gente vai fazer. Então a gente só colocaria aqui o motivo, por exemplo, ausência de intimação das partes, alguma coisa desse estilo, né? A gente também pode cancelar a audiência, e aí a gente vai só botar aqui o motivo do cancelamento e clicar em confirmar, certo? Então, esse aqui seria aqui as funcionalidades básicas aqui da parte de designação, né? Quando a gente tiver um processo que teve a audiência designada e ele já está aguardando a audiência, tudo já foi feito, o processo vai ficar dentro da tarefa de aguardar a audiência. E é dentro da tarefa de aguardar a audiência que a gente o passo seguinte seria realizar uma audiência, que é o que a gente vai fazer agora. Aí aqui na tarefa de realizar a audiência, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é minutar a ata de audiência. Nessa minuta da ata da audiência, a gente vai fazer como a gente fazia ordinariamente, né? A gente pode tanto, por exemplo, fazer no Word essa ata e colar aqui no PJE,
ou a gente pode fazer aqui direto no PJE essa ata de audiência. E aí a gente vai colocar aqui o conteúdo da nossa ata. E aí, pessoal, perceba que aqui no PJE a gente ainda não tem a possibilidade de múltiplas pessoas assinarem o mesmo documento. Então, por enquanto, a gente vai ter que escolher aqui qual é a figura, né? Qual é o ator do processo que vai assinar aquela audiência. Então, a gente fez aqui a minuta. A minuta estando ok, pessoal, a gente vai clicar aqui em salvar. A gente também pode, por exemplo, no caso de videoconferência ou de audiência em vídeo lá na própria unidade, a gente pode fazer aqui só o termo dizendo que a audiência aconteceu por meio audiovisual, e depois que a gente fizer aqui o termo, a gente vai poder adicionar os vídeos aqui por meio do adicionar. Então, tendo feito aqui a ata, pessoal, a gente vai vir aqui para a próxima etapa, que é informar os dados da audiência. E nestes dados a gente vai dizer se a audiência foi realizada ou não, quem foi o realizador, no caso aqui, pessoal, o realizador aqui é o magistrado da unidade, certo? E caso aquela audiência ela tenha sido presidida por conciliador ou mediador, aqui dentro de conciliador ou mediador você vai ter a relação de todas as pessoas que têm essa qualificação para realizar esse tipo de audiência. Então, se tiver sido realizado por conciliador, você vai selecionar o nome do conciliador. Se for realizado pelo próprio magistrado, você vai deixar aqui só dentro de realizador. E aí, finalizada essa etapa aqui, você vai dizer se houve acordo ou não. E se tiver tido acordo, você vai dizer aqui o valor do acordo. Vai clicar em salvar. E agora, pessoal, a gente vai selecionar aqui quem é que vai assinar aquele ato, né? Quando naquela audiência não tiver tido sentença, pessoal, mas o magistrado tiver presidido a audiência, você vai encaminhar para a assinatura do magistrado. Se tiver tido sentença naquela audiência, aí você vai colocar aqui assinar ata de audiência com sentença, porque aí vai permitir lá o lançamento da movimentação de sentença e a consequente produtividade lá para o magistrado. E se a audiência tiver sido realizada pelo conciliador ou mediador, aí você vai botar aqui a ata de audiência assinada pelo conciliador. O que vai mudar aqui nessas opções, pessoal, é claro se é o magistrado ou é o servidor que vai assinar a ata, né? E aí, no caso aqui, a gente vai encaminhar para a assinatura do magistrado. E o que o magistrado vai fazer agora, pessoal, é conferir se a ata está ok, né? Ele pode conferir aqui também os anexos ou incluir mais anexos, né? Mais vídeos. E aí, estando tudo ok, ele vai assinar os documentos. E quando ele assina, e como vocês já sabem, quem fica até o final tem sempre um conteúdo aqui extra. Uma das reclamações mais comuns aqui do pessoal do gabinete, pessoal, no PJE, é a ausência de relatórios que possam auxiliar na hora de dividir as tarefas entre os assessores, né? Ou ter uma visão mais ampla da unidade. Eu já mostrei para vocês lá na introdução do curso esse relatório da Corregedoria que traz as informações de tarefas, mas eu vou mostrar novamente aqui para a gente tecer mais alguns comentários, né? Esse relatório ele fica no endereço tjpi.jus.br/cgj. E aí você vai entrar aqui com seu usuário e senha da intranet, que é o mesmo lá do SEI, né? Então você vai entrar aqui com seu usuário e senha. E aí quando vocês entrarem aqui no relatório, vocês vão escolher aqui essa opção amarelinha aqui, que é o PJE. Entrando aqui nesse relatório, você vai ter todas as unidades judiciárias do estado, né? E a quantidade de tarefas que estão na secretaria ou no gabinete. E é em cima desse relatório de tarefas que a gente pode aqui utilizar essas informações para a tomada de decisão dentro do gabinete da unidade. Aqui vocês vão, por exemplo, a gente pode escolher, vamos escolher aqui uma unidade qualquer aqui, Luiz Correia, por exemplo. Vamos escolher Luiz Correia e a gente teria aqui as informações das tarefas dessa unidade. Aqui nas tarefas você vai ter a quantidade de tarefas que está em secretaria, no gabinete, total de tarefa e total de processos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, 1.220 tarefas no gabinete e no total a gente tem 3.844 processos. Na forma como eu entrei aqui, ele vai mostrar todas as tarefas, tanto a de secretaria como a de gabinete. Mas se você quiser fazer um filtro só pelas de gabinete, você pode vir aqui em relatório e colocar gabinete.
E aí, quando você fizer isso, o sistema vai lhe mostrar só as tarefas do gabinete. No caso aqui, a gente tem as 1.220 tarefas, e aí ele vai mostrar aqui por ordem cronológica. A gente teria que, por exemplo, o processo mais antigo desta unidade é esse processo aqui, e ele está na tarefa de sentença minuta há 413 dias. Isso aqui pode ser bastante útil para a unidade selecionar aqui os processos que seriam prioritários para cumprimento. E aí, já falando de prioritário, o sistema também permite que você veja não pela ordem de paralisação em dias, mas pelas prioridades do processo. Então, se você colocar aqui em ordenação prioritários, ele vai mostrar entre os processos prioritários, né, aquele que tem a maior prioridade. No caso, seria esse processo, e ele já está 78 dias. E ele tem o peso de prioridade, né, a soma de todas as suas prioridades, o peso 4. Eu vou voltar aqui para a ordem dias para mostrar para vocês o que é que vocês podem fazer aqui, que pode ser bastante útil na divisão aí das tarefas entre os servidores, né? Vocês podem, por exemplo, utilizar ferramentas de organização da unidade para, por exemplo, pegar esses processos aqui. Eu posso tanto colocar numa planilha do Excel e depois dividir lá os processos para cada usuário. Eu posso, por exemplo, usar ferramentas como o Trello, onde cada usuário teria um quantitativo lá de processos para fazer ou por semana ou por mês. E isso traz com certeza um ganho aqui na questão da organização da unidade judiciária.